Glória a Deus, paz do Senhor para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo nessa noite. Amém? Eu quero te convidar, a gente está iniciando o nosso estudo bíblico do capítulo 4 do livro de Tiago. Amém? Mas antes disso eu gostaria de orar pela tua vida, orar pela tua casa, pelos teus filhos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, que este estudo venha a ser direcionado por Ti, que seja o Senhor que venha colocar, Pai, as Tuas palavras, Senhor, na minha boca. Meu Deus, em nome de Jesus, que Tu possas abençoar de uma forma especial a vida dos Teus filhos. Meu Deus, venha abençoando, Senhor, a cada um deles. Abençoa a pastora Anne, abençoa a pastora Mirelle, o pastor Cristiano. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que Tu venhas falar, Senhor, aos nossos corações. Pai, que Tu venhas dar paz, Senhor, meu Deus, ao lar daqueles que estão precisando. Meu Deus, em nome de Jesus, que Tu possa restaurar, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Meu Pai, Tu és Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Tu és, Senhor, Deus que conhece todas as coisas. E por isso, Senhor, eu te peço, visita cada um dos teus filhos, Senhor, que ali congregam, Pai, no Riacho Fundo 2. Meu Deus, abençoa, Senhor, os irmãos que congregam ali na Igreja do Guará. Meu Pai, eu te apresento o Ministério Família de Cristo, Senhor, meu Deus, em unicidade, meu Deus, nesse propósito de família em Cristo. Meu Deus, que Tu possas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoar ricamente. Amém? Hoje o nosso estudo também é um pouco breve, né? São 17 versículos aqui do livro de Tiago, capítulo 4. Esse livro de Tiago é um livro muito rico, né, em conhecimento. E aí a gente vai começando fazendo algumas leituras e aí a gente vai acompanhando. Amém? Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz assim: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejai, e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Tiago, ele vem explicando aqui para nós de onde que vem as consequências dos pecados. Tiago, ele vem explicando aqui de onde que procede, de onde que nasce as guerras, de onde que nascem os conflitos, de onde que nascem as pelejas, de onde que nascem, né, os problemas, muitas vezes emocionais, os problemas financeiros, os problemas sentimentais. Tiago estava trazendo essa abordagem para esclarecer de como que o povo poderia evitar as lutas que eles estavam passando. De onde que procedem? Aí a palavra de Deus diz, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Aí a palavra diz, cobiçais e nada tendes. Matai e invejai. Olha algumas características daquilo que, consequentemente, traz luta, traz guerras na nossa vida. Cobiças, inveja. E isso a palavra de Deus nos ensina que não traz benefícios para dentro de nós. Esse próprio livro de Tiago, ele vem falando sobre o que seria a sabedoria desse mundo. E muito vem se aplicando aqui a palavra de Deus. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Viveis a lutar. Nós precisamos aprender a viver em paz. Todas essas consequências materiais que às vezes nós queremos antecipar na nossa vida, sem ser bênçãos de Deus, acaba trazendo danos para a nossa vida. Acaba trazendo consequências danosas. Sabe por quê?
A inveja é um sentimento tão malicioso que eu desejo ter aquilo que é do meu próximo, não é meu, eu desejo tomar, eu desejo que eu tenha aquilo ali de qualquer forma. E eu preciso em Cristo Jesus. Eu preciso que o meu coração esteja limpo. Eu preciso que o meu coração esteja disponível para o reino. Eu preciso que o meu coração esteja sincero diante de Deus, para que eu não precise prejudicar a ninguém, para que eu não precise gerar entre as pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele deseja que nós venhamos ter um coração puro. E aí o livro de Tiago, ele ainda vem dizendo, olha, viveis a lutar e a fazer as suas guerras, e vocês acabam que não conquistam nada. Porque a inveja, ela é assim, ela é dessa forma. O próprio livro de Tiago está dizendo, olha, quando eu gero as minhas conquistas através de sentimentos malignos, quando eu gero as minhas conquistas em condutas danosas contra terceiros, contra a minha família, contra os meus colegas de trabalho, quando eu começo a conquistar com base naquilo que é maligno, sabe o que acontece? Eu perco. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos alicerçar as nossas bênçãos espirituais. Nós precisamos aliançarmos juntamente com o Senhor, para que as nossas bênçãos venham ser bênçãos decorrentes dos céus. E aí sabe o que acontece quando a bênção é decorrente da graça de Deus? Ela não nos causa dano, ela não nos causa tristezas, ela não nos causa amarguras na nossa vida. Se nós observarmos lá no livro de Deuteronômio 28, a Bíblia diz quais são as bênçãos decorrentes da obediência. E é tão bom nós obedecermos ao Senhor, por muitas vezes acaba que nós, pela nossa conduta, pela carne, nós queremos desobedecer, como a própria palavra diz aqui. Mas quando nós geramos as nossas conquistas no reino espiritual, a Bíblia diz que nós não ficaremos por cauda, mas seremos cabeça. Não estaremos por baixo, mas estaremos por cima. Porque é o próprio Deus que quer findar, é o próprio Deus que quer exterminar todo tipo de consequência maligna sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, pastora Anne, glória a Deus. A minha esposa está aqui do meu lado, pastora Mirelle, irmã Neide, diaconisa Daiane, irmã Laura. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. É tão bom, né, nós entendermos a palavra de Deus e quando ela nos resgata e quando ela nos mostra como que realmente as bênçãos de Deus acontecem na vida das pessoas. Aos desobedientes, aos que não querem ter, aqueles que não querem ter realmente, verdadeiramente um compromisso, eles não entendem por que a bênção do Senhor acontece. A Bíblia diz lá no livro de Salmo, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? A palavra do Senhor ainda diz que será como árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo, no tempo exato, cada um trará os seus frutos. Ou seja, às vezes a aparência é até mesmo de que não tem vida. Mas quando a água do Espírito adentra dentro de nós, por mais que só tenha aparência mesmo de raiz, por mais que não tenha aparência de vida, o Espírito Santo de Deus vem trazendo o seu renovo. O Espírito Santo de Deus vem trazendo, aleluia, os seus frutos. Esses dias nós tivemos a oportunidade de participar de um culto lá na casa do irmão Paulo,
E foi uma bênção, né? Os nossos pastores puderam estar ali conosco também. E muito me chamou a atenção uma árvore, né? A árvore que estava ali no meio do culto. O galho daquela árvore, né? Uma das suas vertentes ali, sabe o que tinha acontecido? Estava quebrado. Se nós fôssemos olhar pela lógica natural das coisas, a aparência que aquele galho estava é de que não teria mais vida nenhuma, né? Que acabou, que morreu. Mas eu percebi que pequenos ramos verdes, que quase ninguém estava percebendo, estavam nascendo daquela árvore. E eu aqui achei aquilo ali fantástico, sabe por quê? Talvez o mundo diga que para você não tem mais jeito. Talvez você, até mesmo você, olhe para a sua circunstância atual e diga, não tem mais aparência de vida. Mas eu quero te dizer que na tua essência, como a própria palavra de Deus diz, né, que serão como, né, árvore plantada junto a ribeiros. O importante é isso, que nós sejamos esse tipo de árvore, que nós tenhamos fonte de vida para nos alimentarmos. Que as águas do Espírito tenham o poder de te renovar. Talvez hoje você esteja passando por um problema de depressão. Talvez hoje você esteja passando por uma crise emocional. Talvez você esteja passando por problemas na tua saúde, problemas dentro da tua casa. E você diz, dessa raiz não sai mais nada. Mas eu quero profetizar no nome de Jesus que você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que a água do Espírito vai inundar e vai trazer situações novas sobre a tua vida. Eu amo esse versículo de Coríntios que diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo Jesus está em ribeiro de águas, está sendo alimentado. E o melhor alimento que nós podemos ter, meu irmão, é a palavra de Deus. Não tem solução mágica, não tem campanha mágica, não tem nada neste mundo que venha trazer a bênção decorrente de Deus. Porque nesse mundo existem sim processos que nós possamos conquistar mediante conquistas terrenas e diabólicas, como a gente ouviu falar aqui nesses primeiros versículos da palavra de Deus. O livro de Tiago, nesse início, ele está nos ensinando. Não adianta só conquistar. Conquistar o ímpio, o justo vai conquistar. Não adianta só ter. Mas quem te entregou a tua bênção? Eu creio que tu vai ser próspero na terra. Eu creio em nome de Jesus que você vai ser abençoado, que você já é mais do que vencedor. Porque você não foi chamado por homem carnal, pastor Diego ou outros pastores, não. Você foi chamado por Cristo Jesus. E se você obedecer, meu irmão, eu creio em nome de Jesus que você vai ver o resultado das tuas semeaduras nessa terra. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu cumprimentar. Eu gosto de cumprimentar cada um de vocês. Irmã Luciane, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Cristiano, pastora Mirelle, minha mãe, em nome de Jesus. Irmã Luzinete, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tentar ajustar aqui a tela. A gente está com um probleminha aqui na tela, mas eu creio que a gente vai conseguir resolver. Vão me avisando aí no grupo se tá boa a imagem, tá? Em nome de Jesus, seja o nome do Senhor, que cada um de vocês, que cada um de nós que decidimos em Cristo Jesus segui-lo em espírito e em verdade, que nós possamos ter a nossa visão ampliada, que nós possamos ter a nossa visão verdadeiramente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos tomar posse verdadeiramente de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou. A Bíblia diz que o que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. E nós precisamos, em Cristo Jesus, tomar posse dessa herança verdadeiramente. Amém? Vamos dar continuidade?
Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, apenas para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E é nessa mesma abordagem que a gente vem trazendo o mérito das nossas conquistas, o mérito de como que nós estamos nos portando na terra. Pedis e não recebeis, porque está pedindo mal, está pedindo apenas para o seu benefício próprio. A palavra de Deus ensina algo que é tremendo para o crente ser vitorioso. A Bíblia diz que nós precisamos ter um espírito de concordância. Eu preciso estar em união. Olha o que diz lá no Salmo 133. Isso já foi tema, né? Esse versículo já foi tema de tantos congressos. Até ultimamente tem sido difícil a gente ver. Mas a palavra do Senhor diz lá em Salmo 133, versículo 1, que é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Porque é assim, irmãos. Porque quando eu penso com o egoísmo, quando eu penso com esse sentimento diabólico, apenas para satisfazer os meus próprios desejos, apenas para satisfazer o meu próprio ego. Quantas vezes nós pedimos para Deus para crescer, para sermos usados, mas será que verdadeiramente isso é o que está dentro do interior do nosso coração? Será que eu não estou pedindo para crescer, para estar por cima? Será que eu não estou pedindo para crescer, para ter visibilidade perante os homens? Que diminua eu e Cristo cresça. Que diminua você, meu irmão, e Cristo resplandeça. Sabe por quê? Que quando Cristo resplandecer, naturalmente você vai transbordar da bênção. Naturalmente os teus frutos vão ser frutos tão agradáveis que as pessoas vão ter desejo de estar perto de você. Sentimentos egoístas não trazem a provisão de Deus para a nossa vida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis apenas para usar nos seus próprios deleites. Meu irmão, aprenda a ter uma visão maior. Aprenda, em nome de Jesus, a ter uma visão ampla, uma visão direcionada, uma visão profética nessa terra, para que nós possamos, através da nossa vida, conquistar e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia ainda chama infiéis. Porque você não vai estar sendo fiel a Deus. Você vai estar sendo fiel a você mesmo, mediante alguns pedidos que você faz a Deus. Fiel a você, ao egoísmo, fiel ao orgulho, fiel à avareza, fiel a todo tipo de sentimento pecaminoso perante aos olhos do Senhor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E é isso que a gente sempre alerta as pessoas. Cuidado como você se porta nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos, sim, de passagem por esse mundo. Mas nós não somos daqui. E às vezes nós queremos nos aparentar a esse mundo. Às vezes nós queremos nos aliançar. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com o tipo de pessoa que você traz para a tua vida. Cuidado com o tipo de círculo de amizade que você está se envolvendo. Cuidado com os desejos que você tem deixado aflorar. Às vezes vem semente, sim, de sentimentos dentro do nosso coração, cobiça, né? O nosso olho, a nossa carne. Né? Nós somos humanos, todos, eu, você, todos somos humanos. Mas cuidado com o que você tem alimentado. Cuidado com o que você tem deixado governar a tua carne. A Bíblia diz que os que semeiam no Espírito colhem no Espírito. Ou seja, se eu estiver buscando da presença de Deus, mesmo em meio a essa terra pecaminosa. E aí eu sempre uso o exemplo de Daniel. Daniel foi colocado no meio da Babilônia, no meio de uma terra de prostituição, no meio de uma terra pecaminosa. Mas Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Ele conviveu na Babilônia, mas ele decidiu não participar daquilo ali.
Sempre vai ser uma questão de decisão na minha vida. Eu querer participar ou eu me afastar. Sempre vai ser uma questão de decisão na minha vida. Ou eu influenciar as pessoas para estarem na presença de Deus, ou eu influenciar as pessoas para se afastarem da presença de Deus. Sempre vai ser uma questão de decisão. Eu andar conforme a palavra de Deus, ou eu andar segundo o costume desse mundo. É melhor agradar a quem? Ao amigo? Agradar a essa terra do que agradar a Deus? É se constituir amigo de Deus. E aí, continuando o versículo, a Bíblia diz que também os que semeiam na carne vão colher. Muitas consequências, irmãos, danosas. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em nome de Jesus. Deixa só alguém me ligando aqui, depois eu atendo. Louvado seja Deus, o vídeo pausou aqui. Aleluia, mas já voltamos para a glória de Deus. Que nós viemos nos constituir dessa forma. Que nós não viemos semear na carne. Sabe por quê? Que as sementes da carne trazem na nossa vida? Cobiça, inveja, avareza. E aí o pior de tudo, luta com esse tanto de sentimento ruim, e a Bíblia diz que nada tendes. Porque aquilo que vem desse tipo de sentimento a gente perdemos muito fácil, a Bíblia diz. Não são bênçãos estáveis. Nós precisamos criar bênçãos estáveis na nossa vida. Às vezes nós pensamos de prosperar mais rápido e aí tomamos decisões, né, nos aliançando, alianças que não são de Deus. Mas isso aí tudo passa. Porque o firme fundamento, a palavra de Deus diz que as nossas bênçãos são bênçãos duradouras. E eu profetizo na minha vida e na sua vida também. Talvez tudo aquilo que você perdeu, talvez que tudo aquilo que hoje você não tem, que você deseja, que tua alma deseja, porque a nossa alma deseja mesmo, né? Tem vários salmos, vários provérbios, né? E um deles fala, né, esse dinheiro que tu trazes, né, numa forma de dízimo e de oferta, em nome de Jesus, seja por aquilo que a tua alma deseja. Ou seja, fidelidade. Deus, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos dá a oportunidade de dizer, Deus, é o que eu quero. E se estiver diante da direção do Espírito Santo de Deus, tu vai prosperar. Tu vai ser verdadeiramente cheio da promessa de Deus. E é assim que nós vamos nos constituir nessa terra. Amém? Vamos continuar no nome de Jesus. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá vendo, meu irmão? Eu acho tremendo, isso me enche meu coração, enche a minha vida assim da presença de Deus. A Bíblia diz, tem um versículo que é tremendo, eu me aliancei a esse versículo. Aos seus amados, aqueles que confiam, enquanto dorme, o Senhor abençoa. E quando o Senhor fala enquanto dorme, não é o preguiçoso, não é o relaxado, mas é aqueles que confiam no Senhor. Enquanto você descansar, meu irmão, no Senhor, enquanto você entregar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, a graça de Deus vai estar sobre você. Talvez o inexplicável aconteça. Sabe por quê? Aleluia. A palavra do Senhor diz que deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Irmãos, às vezes as pessoas correm de um lado para o outro, se desespera e não dá tempo de buscar Deus, estuda ali, faz aqui, acontece ali, coloca Deus em último lugar.
a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E debaixo do céu tem um propósito para tudo. E nós temos que entender que, independente das nossas situações, Deus tem que estar em primeiro lugar. Estude, né? Se esforce, faça o seu melhor, mas não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Porque aí sim você vai ver. Deus coloca o teu nome em destaque. Deus coloca o teu nome em evidência. Deus tira o teu nome lá do último e coloca sobre o primeiro. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor é dessa forma. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Eu sei da tua vida, a tua vida é corrida, você tem os seus afazeres, você tem os seus projetos, o teu trabalho, mas nunca deixe o Senhor em último lugar. O Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque Deus também não nos coloca em último lugar. Nós temos um lugar, eu creio em nome de Jesus, nós temos um lugar especial no coração de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, ele dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, né? Ele entende, ele coloca a bênção sobre a vida daquele que humildemente. A Bíblia fala em diversas oportunidades, em Provérbios e Salmos, em vários livros. E isso a gente pode colocar em vários exemplos de homens e mulheres de Deus. Todos aqueles que foram humildes diante de Deus, Deus exaltou o nome. Olha José, irmãos. José escravo, José foi cativo praticamente, enganado pelos seus irmãos. Mas José, ele decidiu no seu coração obedecer a Deus. José decidiu no seu coração ter uma vida constante com o Senhor. E Deus o colocou em lugar de honra. José virou governador. Eu te dei agora há pouco o exemplo de Daniel. Daniel chegou cativo no reino. Mas a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente nós podemos adquirir quando nós estamos na presença do Senhor. São decisões acertadas, são decisões direcionadas. E é isso que chamou a atenção de Nabucodonosor sobre a vida de Daniel. Porque Daniel não era um jovem que decidia de qualquer forma, não. As decisões deles eram geradas pela palavra de Deus. E notoriamente, Daniel se destacou naquele reino e ele chegou a ser o segundo no reino de Nabucodonosor. De um homem que ainda não conhecia Deus. Mas o poder de Deus foi tão impactante sobre a vida de Daniel que toda aquela nação teve que reconhecer que não existia um outro Deus além do nosso Deus. Eu profetizo que assim vai ser também na sua vida. Em nome de Jesus, que esse Espírito excelente que esteve sobre a vida de Daniel vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre a sua casa, vai estar sobre a sua família. Que você vai se colocar em destaque também, sabe por quê? Porque aquele que está na presença do Senhor, o brilho do Espírito Santo, o bom perfume que a palavra de Deus diz, o bom perfume vai estar sobre a sua vida e você vai exalar. E as pessoas vão ver, aleluia, o cheiro de Cristo. Elas vão ver a unção de Cristo se perpetuar. E nós podemos ver muitos e muitos outros exemplos. Deus colocou Esther como rainha. Deus pegou Débora como mulher guerreira, né? Os homens se amedrontaram. Mas aquela mulher, ela tinha uma unção de ousadia diferente na terra. E Deus deu a honra daquela vitória nas mãos dela. Você está vendo? Independente se você é homem, se você é mulher, se você hoje tem uma condição mais simples ou se você é rico. Independente de qualquer situação, Deus resgata você de onde estiver, meu irmão. E se você tiver uma vida de obediência na presença do Senhor, se você tiver uma história com Deus, você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar nessa terra. Amém? Em nome de Jesus, a irmã Sandra, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Simone Pereira, Deus abençoe. Irmão Evandro Gonçalves, Mamayara, que bom te ver por aqui. Em nome de Jesus, Vanderlei,
Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a nossa vida. Irmã Laura, amém? Que Deus abençoe. Vamos continuar então, em nome de Jesus. Versículo 7. Esse versículo, se você percebeu, eu falo ele praticamente toda a ministração, porque ele é poderoso. É a receita que nós temos para vencer. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que é se sujeitar? É se entregar, é se esvaziar do eu. Às vezes a gente tem tanta opinião própria, às vezes a gente tem tanto, né, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não te perdoo, eu não faço isso. Se esvazia de você mesmo, se sujeita à vontade de Deus. Pode ter certeza, meu irmão, ela é boa, perfeita e agradável. Melhor é a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Faça tudo isso. Resiste ao diabo. O diabo todos os dias, ele me faz convites e ele te faz convites também. Tenho certeza disso. Aos pastores, missionários, né? A toda a igreja do Senhor e até o mesmo ímpio. Todos os dias o diabo faz convites, seduções, né? O diabo vai te oferecer o prato, mas a decisão de aceitar o prato é minha e sua. Olha lá o diálogo, né? Que Adão e Eva principalmente, permitiu ter com a serpente. Irmão, não dialogue com a serpente. Em nome de Jesus, ela vai tentar te convencer que o pecado não te afasta de Deus. Foi isso que a serpente fez com Eva. Você pode perceber lá a serpente foi muito astuta. Ela chegou sutilmente. Ela ainda disse para Eva, Eva, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Conhecedora do bem e do mal. Mas ela não contou que o homem cairia. A serpente sempre vai jogar a ideia de que você vai ter algo. Por isso eu te digo, cuidado nos teus relacionamentos, para você que ainda é solteiro. Aceite o que é de Deus para a sua vida. Satanás às vezes vai tentar colocar pratos, vai tentar colocar setas, enganos, aquilo que vai simplesmente satisfazer o teu olhar, satisfazer a tua carne. Mas saiba escolher esperar o tempo de Deus sobre a sua vida. Às vezes aí fora, uma proposta que vai te beneficiar, mas que é errado, vai prejudicar alguém. Satanás todos os dias, ele quer te convencer de que você pode alcançar sem a bênção de Deus. O que importa na nossa bênção, nas nossas bênçãos, meu irmão, é se Deus verdadeiramente aliançou aquilo ali na terra. É que Deus verdadeiramente, ele edificou. É por isso que a Bíblia diz, olha, que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Por que sobre a rocha? Porque é firme, porque é constante. Porque não é qualquer vento que vai vir e vai nos tirar do foco de Deus. O diabo todos os dias está, olha, isso não vai te afastar de Deus, tem nada a ver, né? Tem até uma canção da cantora Tereza Cristina, depois você escuta, né? É muito legal ela. Tem nada a ver, né? Aí ela fala assim, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. E é verdade, Satanás vai tentar te convencer que não tem consequência o pecado. E tem, irmãos. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Certamente,
o que nós plantarmos vai ser aquilo que nós vamos colher. O Senhor também nos alerta na sua palavra. Ele diz que o salário do pecado... O que é o salário? A recompensa. Eu trabalhei um mês todinho e aí no final do mês eu quero receber a minha recompensa. E aí a Bíblia diz, olha, o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá vendo que para tudo tem recompensa? O dom gratuito de Deus, as promessas de Deus é a vida eterna para nós. Nós temos bênção sim. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele vai fazer. Porém, a Bíblia também nos adverte que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual e também morte física. Tem muita gente que ainda quer se convencer, né? E até diz que está na palavra de Deus, que quem tem promessa não morre. Se não obedecer, irmãos, se a medida da iniquidade extrapolar diante de Deus, morre sim. Mas a boa vontade de Deus não é essa. A Bíblia diz que Deus não se agrada na morte do pecador, do ímpio, mas a vontade de Deus é que todos nós possamos nos converter e buscar a presença dele. Essa é a vontade. Como pai, ele deseja que os seus filhos estejam perto dele. Ele deseja que seus filhos tenham comunhão, que os seus filhos possam participar da sua herança. Qual é o pai que não trabalhou a vida inteira e que não quer que os seus filhos desfrutem daquilo que ele conquistou? Assim é o nosso Deus. A vontade de Deus é que nós viemos conquistar sim nessa terra, porque foi Ele que fez tudo. A Bíblia diz que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. Deus criou tudo. Deus criou para abençoar-nos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo está entendendo? Amém? Marca aí, faz um comentário se tiver com alguma dúvida. É muito bom, amém? Esse aprendizado, em nome de Jesus, nós vamos aprendendo entre nós e aí vai gerando crescimento na nossa vida. E a gente já está terminando daqui a pouquinho, esse capítulo ele é pequenininho. Vamos continuar no versículo 11. E é muito importante esse. Irmãos, não faleis maus um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes nós perdemos tanto tempo julgando ao próximo. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano está fazendo isso comigo. Fulano, ele não está sendo correto. Julgando. Às vezes fulano não está nem fazendo isso. Às vezes não está nem no coração. E às vezes nós deixamos isso florescer. A Bíblia diz que a gente tem que tomar muito cuidado com uma raiz. A raiz de amargura. Porque a Bíblia diz que como eu vejo, eu sou, né? Os olhos é o espelho da alma, né? Tem até um dito que diz isso, né? Que os nossos olhos é o espelho da alma. E às vezes nós enxergamos tudo de uma forma tão negativa, perdemos o nosso tempo enxergando as pessoas de uma forma tão precária e às vezes a gente até perde a oportunidade de trazer algumas pessoas para a nossa vida. Por tantos julgamentos que a gente faz. Às vezes nós entendemos que as pessoas não prestam, porque um dia eu sofri no passado, que hoje eu vou sofrer de novo. Irmãos, a Bíblia diz que o que usa de misericórdia, recebe misericórdia. A Bíblia diz, olha, não fale mal uns dos outros, policia a tua língua. O salmista Davi ele fez uma oração tremenda, né? Senhor, põe uma guarda na minha boca
para eu não falar tanto. Glória a Deus, minha irmã Nalda, em nome de Jesus, prazer, né? É muito bom, né, ter a companhia de todos vocês, em nome de Jesus. A gente está no capítulo 4 de Tiago, falando sobre como que nós devemos nos portar perante os nossos irmãos. E aí a Bíblia nos alerta, não fale mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Em nome de Jesus, quem somos nós? É aquilo que nós falamos no estudo passado. Às vezes nós olhamos para a prostituta, para o mendigo, olhamos para aquela pessoa que um dia nos prejudicou no passado, e às vezes a gente quer ter aquela coisa de superioridade. Ah, não vou chegar perto de fulano. Fulano é aquilo, fulano frequenta esse lugar, fulano é dessa forma. Nós não somos de forma alguma melhores. A orientação que a Bíblia nos diz foi aquilo que eu te disse agora há pouco. A Bíblia diz, olha, bem-aventurado o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É a orientação que a Bíblia está nos dando, o respaldo. Olha, não se aliance com quem vai te levar para o pecado. Só isso. Mas no quesito, eu não me julgo melhor. Nós não somos melhores do que essas pessoas. Nós somos irmãos. A Bíblia diz que nós temos uma ordenança nessa terra. E isso é para todos. E se você está aqui assistindo, né, essa live hoje, você tem esse papel também. A Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê será salvo e o que não crê será condenado. O nosso papel é de falar. O nosso papel é de apresentar o evangelho, apresentar o nosso Jesus, esse Jesus tão bondoso e tão misericordioso. Mas o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você observar as duas últimas frases desse versículo, o que crê será salvo. Vai caber a cada um de nós a decisão. E o que não crê será condenado. Quem condena não sou eu ou você. Em hipótese alguma, diga que alguém é merecedora do inferno. Diga, em hipótese alguma, que alguém não é merecedora de estar na presença de Deus. Porque quem pagou o preço na cruz do Calvário não foi nem eu e nem você para julgar as pessoas. Somente quem vai dar o destino final às nossas almas. A minha e a sua também. Não se esqueça disso. Porque a Bíblia diz que de toda palavra que sair da nossa boca será pedido conta. O único juiz, o único que pode julgar é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por isso, meu irmão, não perca o seu tempo, né, criando imagem negativa das pessoas, não. Invista o seu tempo em amar. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, ele traz uma transformação dentro de nós. O amor, ele faz com que nós estejamos sendo purificados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá vendo, meu irmão? Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de oportunidade. Mas vai chegar o dia que ele vai vir como juiz. E aí ele vai pedir contas. Por isso, vamos aproveitar o tempo da graça na nossa vida. Que não seja a pandemia, que não seja nada que venha nos afastar do amor de Deus. A Bíblia mesmo fala, quem nos afastará do amor de Deus? São os demônios, são os principados, é a altura, é a distância, né? A gente pode até aplicar. É o distanciamento social que vai nos afastar de Deus? De forma alguma. Nada e nem ninguém nos separa do amor de Deus. Só eu mesmo posso, por minha própria decisão, me afastar do Senhor. Eu, você, os nossos amigos pastores, em nome de Jesus, todos nós temos a decisão de dizer hoje, eu quero continuar e eu não quero continuar. Para isso foi dado o livre-arbítrio. Mas eu creio que eu e você, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio para que Deus venha arbitrar, para que seja feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida, porque é muito melhor.
Talvez você fale, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos. Irmãos, mas eu te digo algo da parte de Deus. Os sonhos e os projetos de Deus são muito melhores sobre a tua vida. O que Deus projetou nem chega perto daquilo que você quer. É muito além. O que subiu ao coração do homem, o que chegou ao seu entendimento. A Bíblia diz que as coisas de Deus são muito superiores. E eu tenho certeza. Nunca se imaginou sendo governador, e nem José. José era o filho, né, de certa forma, favorito, predileto do seu pai. Mas ele nunca imaginou ser governador. E Deus fez além. A Bíblia diz que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Irmã Meire Elisângela, seja bem-vinda, paz do Senhor. Irmã Simone hoje está com seu esposo Renato. Seja bem-vindo, irmão Renato. Amém? Ao nosso estudo bíblico. Amém? Creio que em breve a gente vai ter a oportunidade aí de se conhecer na igreja. Em nome de Jesus. As portas estão abertas, tanto ali na igreja do Guará, na nossa igreja sede, como na nossa igreja também do Riacho Fundo 2. Em nome de Jesus. Reforçando aqui, a pastora Mirelle fez um comentário bem interessante, né? É necessário tomar cuidado para não cair nos laços do inimigo. E é dessa forma mesmo. A gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás, ele é mestre em querer enganar, em querer seduzir. Vamos dar continuidade, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais de vossas arrogantes pretensões. Toda pretensão ou jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha, é tremendo esse encerramento aqui do capítulo 4. Né? Ele está dizendo assim, olha, dos nossos projetos. Às vezes nós deixamos Deus de lado quando nós não apresentamos. E falamos, Deus, amanhã mesmo, né? Amanhã eu vou para o meu trabalho, né? Diego, né? Eu tenho que ir para o trabalho amanhã. A gente está fazendo teletrabalho, a gente vai. E de lá eu tenho algumas coisas para resolver também, particulares. E eu poder, né? Um exemplo. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou para o trabalho, eu vou resolver isso nesse lugar, né? E esquecer de Deus. E o que nós temos que fazer é, se for da vontade de Deus, amanhã, em nome de Jesus, eu vou trabalhar, eu vou em paz e eu vou voltar em paz. Senhor, amanhã eu tenho isso para resolver, essas situações. Vá na minha frente, Deus. Às vezes a gente recebe alguns nãos e tenta, né, ir lá resolver. A gente apresenta a Deus, fala, Deus, toma o coração dessa pessoa, toma o coração dessa pessoa que vai me atender, seja numa repartição pública, seja num banco. Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu geralmente, eu até te aconselho, é geralmente o que eu faço quando eu vou resolver as minhas... Deus, eu não conheço quem vai me atender, eu não conheço, né, quem está ali adiante, mas, Senhor, toma, Senhor, essas pessoas nas tuas mãos. Eu lembro que na última entrevista de emprego que eu fui fazer, né, ali onde eu trabalho, e eu apresentei, eu lembro que eu estava tão nervoso, muito nervoso mesmo, e eu apresentei diante de Deus, eu falei, Senhor, toma essa entrevista nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Irmãos, eu digo de uma forma surpreendente, até hoje eu falo isso como um testemunho mesmo, né? Quando eu fui entrar na sala, eu respirei, falei, Deus, toma minha boca, que eu ia falar, né? Que o Senhor venha me dar sabedoria. E para a honra e a glória do nome do Senhor, porque a honra é sempre dele, irmãos. É ele que faz essas bênçãos na nossa vida, né? E mediante a tantas pessoas que foram entrevistadas ali,
eu tive a oportunidade de ficar em primeiro lugar, né? Juntamente com uma outra colega dentro das entrevistas. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus honra. Não é a nossa bondade, não é a nossa inteligência, mas é aquilo que eu te expliquei, quando nós pedimos para o Espírito Santo nos acompanhar. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Talvez fosse por mim, irmãos, eu estava tão nervoso aquele dia que talvez não sairia nada agradável. Mas eu creio muito num Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Amém? Em nome de Jesus. Como a gente explicou, né? Em vez disso, nós devemos entregar nossa vida ao Senhor. A Bíblia diz que toda vez que a gente tem essa presunção de não colocar Deus nos nossos projetos, se chama jactância, né? É presunção. E a Bíblia diz que isso é maligno quando nós não apresentamos as nossas demandas, quando nós não apresentamos as nossas causas diante de Deus. E o versículo 17, para a gente estar encerrando, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E nós sabemos como devemos nos portar. A Bíblia está dizendo que aquele que sabe fazer o bem, aquele que tem o conhecimento da palavra, está falando de mim e de você. Aquele que faz o bem, que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Então, tudo isso que a gente aprendeu, toda a palavra de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entender que nós precisamos praticar. A palavra de Deus não é simplesmente para ser ouvida e esquecida. A palavra de Deus é para ser praticada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe os teus projetos, que nós venhamos ter notícias de vitória da parte de Deus sobre a tua vida, né? É tão bom quando nós vemos as pessoas testemunharem, quando nós vemos Deus agir na vida das pessoas. Quantas pessoas no Ministério Família de Cristo nós já vimos entrar de uma forma e essas pessoas hoje estão de outra forma, a vida delas está transformada, né? Eu dou exemplos aqui, né? Irmã Luciane, para mim, é uma pessoa que eu tenho admiração. Irmão Vanderlei entraram de uma forma. Hoje você vê, são pessoas totalmente diferentes. E assim, tem muitas pessoas. Muitos e muitos e muitos. E eu creio que Deus quer nos trazer para esse avivamento. Avivamento não é só som, não é só música alta. Avivamento é verdadeiro arrependimento. Amém? Que onde quer que você for, que nós venhamos ter notícias de vitória sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Aqueles que eu não consegui falar o nome é porque às vezes não aparece aqui. Mas sinta-se abraçado também nessa noite. Domingo nós já temos, né? A Igreja do Guará vai estar aberta às 19 horas. A congregação do Riacho Fundo 2 também estará aberta no nome de Jesus. Que nós possamos, com todos os cuidados, né? Tanto da parte da Igreja do Riacho Fundo 2 como do Guará, nós temos tido todo esse cuidado, né? Distanciamos as cadeiras, disponibilizamos álcool em gel, tudo isso para que a gente possa cultuar ao nome do Senhor em segurança. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te dê uma semana tremendamente abençoada, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Quinta-feira, na próxima, eu queria convidar a todos, não falte. O encerramento do estudo de Tiago, a gente também vai trazer, né, de uma forma mais resumida todo o livro de Tiago, para a gente ver que todas essas bênçãos, quando a gente profetiza na nossa vida, elas são reais e verdadeiras. Amém? Deus abençoe e dê uma boa noite a todos.